Sejam bem-vindos ao Primeiro Clique, o primeiro grande evento digital da Unimed Fesp e da Vital. Vamos conversar com grandes nomes nacionais e internacionais sobre tecnologia, inovação, saúde, pandemia e muito mais. Prepare-se para receber conteúdo de qualidade. Vamos ajudar a transformar o mundo. Agradecemos a sua presença e dos nossos patrocinadores. E também aos apoiadores. Eu quero convidar a nossa próxima palestrante, que vai falar diretamente da Holanda, doutora Anna van Polk, que é Global Head de Saúde na KPMG Internacional, e ela vai abordar o tema Saúde pós-Covid. A palestra da doutora terá tradução simultânea para todos os congressistas. Então, bom trabalho para todos vocês. Welcome, Dr. Anna. Hello, I hope you can all Olá. hear me. Hola, can you hear me? Yes. Okay, that's good. Hola, good, great, and thank you for the very kind invitation to be visiting in Brazil again. Earlier this year, when I got the invitation from my colleague Daniel Greca from KPMG Brazil, I was so excited that I was going to visit Brazil again, and it's great to be with you virtually, but I would love to be with you physically in your splendid country, Brazil, which I did visit before. Thanks very much also to UNIMED for inviting me to this conference, and great to be sharing with Brazil again. And it's a special day for me as well, because today is my first day in my new role as Global Head of Health for KPMG International, a role I'm taking over from my colleague Mark Britnell. And it's exciting to be doing my maiden speech for KPMG, for Brazil. Eu estou feliz de estar fazendo essa palestra para a KPMG aqui no Brasil e trazer para vocês várias ideias que nós tivemos da nossa rede global sobre sistemas de saúde. O que eu vou fazer, e por favor, eu ia pedir para minha colega Daniel Greca compartilhar os slides com você. Muito obrigada, Daniel. O que nós vamos começar a falar hoje? Saúde pós-Covid-19. O que nós podemos esperar? E se o Daniel for para o próximo slide, eu vou compartilhar com vocês o que eu vou falar com vocês também hoje à tarde. Antes de eu começar a minha apresentação, é importante compartilhar alguns pensamentos gerais com vocês. O que nós vemos no campo da saúde, a pandemia do Covid-19 está atingindo forte muitos locais do mundo. É claro que países diferentes reagem de formas diferentes, mas ele está sendo muito forte e está fazendo disrupturas nas sociedades, nos governos, sistemas de saúde, mas também estressando a equipe que trabalha no ramo da saúde. Nós precisamos entender que essa pandemia pode não ser uma única situação, mas nós precisamos perceber que é meio que uma pré-mensagem de uma crise que nós estamos esperando no sistema de saúde. Isso pode parecer meio dramático quando eu falo, mas o que eu quero dizer é: a pandemia do Covid-19 nos mostrou o que está acontecendo nos sistemas de saúde. E agora, quando a gente tem uma demanda grande e no futuro vai aumentar ainda mais porque nós temos uma população ficando cada vez mais idosa, as coisas vão diminuir dentro do sistema de saúde por causa que as pessoas têm muitas regiões pobres e porque temos muitas pessoas idosas. Mas o Covid foi um exemplo do que nós precisamos nos sistemas de saúde. É um sinal muito forte para todos nós que nós precisamos criar os nossos sistemas de saúde muito mais resilientes.
E é o que eu vou falar com vocês hoje. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre o Brasil e o estresse que vocês enfrentaram aí no Brasil. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre como que a pandemia é e como nós podemos responder à pandemia. E depois vamos falar sobre 3 prioridades para uma realidade mais resiliente. E depois eu vou falar sobre as lições que nós podemos levar para o futuro, que está um pouco mais à frente, mas nós precisamos levar em consideração. Depois voltaremos para as mensagens principais para os sistemas de saúde pós-Covid. Isso, claro, concentrando-se no Brasil, e depois eu vou responder algumas perguntas. Eu vou levar vocês para uma jornada global hoje. Daniel, se puder passar para o próximo slide. Claro que vocês são mais especialistas no Brasil do que eu, mas existem alguns fatos que eu gostaria de compartilhar com vocês que mostram que o Brasil e outros países no mundo, eles têm desafios comuns, pré-Covid, mas também serão compartilhados pós-Covid. E eu vou precisar dos meus óculos para ler os meus slides. Claro, o Brasil tem uma população que aumenta cada vez mais e está ficando cada vez mais idosa. Em 2030, é esperado que 18% da população tenha mais de 60 anos. Vocês podem ver isso aqui no cantinho esquerdo. Vocês veem que temos problemas de mobilidade. Vocês viram que no Brasil, nos últimos 4 anos, nós tivemos 20% de inflação. Significa que os sistemas de saúde são cada vez mais caros todo ano. Ao mesmo tempo, vocês têm um problema de força de trabalho, especialmente na distribuição, quando você tem muita gente trabalhando para algumas 1000 pessoas, por exemplo, em Brasília. Mas, por exemplo, em Maranhão, você tem uma força de trabalho muito limitada. Pouquíssimos médicos e enfermeiros por paciente. Isso vai estressar o sistema de saúde de vocês. No entanto, não existe apenas más notícias, mas existem boas notícias. Existem muito mais possibilidades para desenvolver e distribuir cuidados de saúde pela forma como a tecnologia está avançando. E eu vou falar isso em mais detalhes mais para frente. Claro que se a gente não considerar idade, custos, você tem um problema no saúde, que é a moradia da sua população. Muitas pessoas são obesas, muitas doenças não comunicáveis são a maior causa de mortalidade e obesidade. Vocês têm muitos desafios no seu sistema de saúde, em termos de força de trabalho, de igualdade e distribuição do sistema de saúde, desafios em manter a sua população saudável e desafios de manter os custos baixos. No entanto, existe uma luz no fim do túnel. Tem uma luz no fim do túnel. E o que eu gostaria de fazer com vocês hoje é falar sobre essas luzes no fim do túnel, falar sobre as habilidades e possibilidades e oportunidades para reconstruir o seu sistema de saúde. Antes de eu começar a falar sobre isso, seria interessante a gente se aprofundar um pouquinho mais sobre a crise pós-pandemia nos mostra. Se pudermos ir para o próximo slide. Países diferentes estão em fases diferentes da crise do Covid-19. E eu acho que eu não estou falando nada novo quando eu digo que o Covid-19 não terá apenas uma única onda. E é o que nós estamos vendo aqui no oeste da Europa. Hoje eu estava falando com muitas pessoas do mundo inteiro, em países como Reino Unido, França, Bélgica, Holanda, mas também no Canadá. O que nós estamos vendo é que nós tivemos uma grande onda do Covid-19 antes do nosso verão. E daí, durante o verão, nós tivemos uma situação bem controlada, onde tínhamos poucos níveis de doença, mas nós tivemos poucas pessoas que entravam no hospital, poucas pessoas estavam na UTI, e daí as pessoas voltaram das suas férias de verão e as pessoas começaram a socializar novamente. E o que nós fizemos, como a velocidade da luz, nós entramos na segunda onda do Covid-19. O que nós vemos é um aumento gigante nesses países, o contágio é muito grande. E eu estava falando com esses meus colegas no Reino Unido e na Holanda, e muitos outros países do oeste da Europa, muitos estão entrando num lockdown secundário.
Talvez não seja tão severo quanto o primeiro, mas existem lockdowns mesmo assim, e nós estamos enfrentando esse desafio aqui. Significa que a crise do Covid-19 é uma crise que nós precisaremos gerenciar até quando nós tivermos uma vacina muito forte, que funcione para a população, e até o momento onde nós tivermos uma vacina que esteja tão distribuída para a população que nós possamos manter a população saudável. Até isso acontecer, nós precisamos pensar como nós podemos preparar os nossos sistemas de saúde, o que nós chamamos de período de recuperação, e para a nova realidade no ramo da saúde. E eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos que nós pensamos aqui na KPG. E nós podemos fazer isso por ir para o próximo slide. A primeira onda, e nós precisamos cuidar disso, precisamos pensar em várias intervenções que vamos fazer. Temos o período de confinamento intermitente. Muitos países estão com programas muito fortes para fazer avaliação e ver como que as populações estão tendo esse contato uma com a outra, mas ao mesmo tempo isso não é o suficiente, porque nós não podemos prevenir a contaminação do vírus. Nós não temos que mudar coisas, não apenas no nosso sistema de saúde público, mas precisamos mudar como nós temos os fornecedores para isso. E existem algumas lições que aprendemos. Existem 5 linhas principais de pensamento que nós precisamos integrar na nossa nova realidade. E esses 5 são: desenvolver os seus modelos de cuidado, entrega digital, agilidade, operações resilientes e resiliência financeira. Especialmente esses 3 primeiros eu vou me aprofundar com vocês agora. Vamos para os próximos slides. O que nós vimos, e claro, os tempos são desafiadores, mas eu realmente me empolgo de estar trabalhando numa equipe global numa hora como essa. É intrigante ver como a gente está voando menos pelo mundo, mas as comunicações e as interações a nível global foram intensificadas durante a crise do Covid-19. Essa tarde, hoje à tarde aqui, eu estava num webinar e tinha 24 países presentes. Estávamos compartilhando o que nós estamos fazendo diferente nesses países diferentes em termos de controle e gerenciando a crise do Covid-19. O que nós vimos no projeto que nós estamos fazendo é que existem 5 linhas que precisam ser desenvolvidas. Algumas 5 prioridades da nossa realidade. Entrega digital. Uma força de trabalho ágil, que podemos trabalhar forte e aumentar as possibilidades. E lidar com a estafa. Desenvolver novos modelos de cuidado. Precisamos desenvolver esses modelos que podem cuidar de pacientes do Covid-19, mas de uma forma diferente. Depois, resiliência operacional, especialmente a aquisição e alocação de materiais críticos. Existe uma grande igualdade na forma como nós entregamos esse cuidado para a nossa população. E claro que temos a resiliência financeira. E eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses pontos. Se nós pudermos ir para o próximo slide. O que nós vemos é que durante toda a crise do Covid-19, nós falamos que a parte digital tem se tornado a fonte principal em cuidado de saúde. E nós vimos que esses níveis eles aumentaram até 91%. Significa que muitos dos cuidados que estamos entregando que antes eram físicos, agora estão se tornando virtuais. Estamos entregando esse cuidado de forma digital. Vamos pensar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nós temos um grande sistema de saúde lá. Quando a crise aconteceu, eles só precisavam 10 dias para atender a nova demanda. Em 10 dias, eles conseguiram estabelecer um sistema de ligação, onde muitos membros da equipe poderiam ligar e podiam receber
ligações e falar alguns dos protocolos para reconfortar a população, ajudando as pessoas com as dúvidas que elas tinham, ajudar essa primeira demanda. Eles criaram vários chats onde eles podiam automatizar muitas das perguntas que estavam entrando para o hospital, não apenas sobre o Covid-19, mas sobre outras doenças. Eles criaram também uma equipe para enfermagem que podia ajudar digitalmente, era uma triagem digital e tirava tanto a carga de sua população, porque eles podiam fazer grande parte da sua triagem por telefone, mas também tirava esse peso do hospital para que eles pudessem se concentrar nos casos realmente severos dos pacientes Covid-19. Eles começaram a possibilidade de fazer trabalho remoto também. Então, de forma geral, o que nós vimos durante a crise do Covid-19? Atualizações de 300% até 700% de entrega digital. Eu estava trabalhando com um cliente e nós estávamos fazendo esse programa de entrega digital pré-Covid e nós tínhamos uma ambição muito grande que dentro de 3 anos nós queríamos entregar 25% de todo o cuidado digital. Eu posso dizer que durante o primeiro mês do Covid-19, da crise do Covid-19, a gente já tinha conseguido esse objetivo e nós pudemos estabelecer um objetivo ainda maior. A nova realidade fala sobre um crescimento contínuo de entrega digital, conseguir fazer a manutenção disso. E também vamos falar de reinventar modelos de cuidados para que nós possamos ter uma combinação melhor. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. O que vocês precisam, o que os clientes precisam? O que a gente vê? Eles precisam de formas digitais de se cuidar. Eles precisam criar esses caminhos para conseguir cuidar de seus pacientes. Eles estão pedindo para a gente criar infraestrutura digital, estabelecer maneiras que nós possamos cuidar das analytics e inteligência artificial. E tem um excelente exemplo aqui, que é um dos nossos clientes. Ele tinha um programa de cuidado de pacientes remoto, e era para pacientes com problemas de pulmão crônico. Durante o Covid-19, eles conseguiram traduzir isso para um programa de chat de triagem para o Covid-19. No começo, eles usaram esse programa e eles podiam lidar com 500 pacientes por dia, suspeitos de Covid, e eles iam lá, faziam a triagem, falavam se eles podiam contatar doutores. Nos primeiros dias, esses 500 casos por dia, eles pediam de pelo menos 50 membros da equipe para lidar com isso. Quando eles usaram essas analytics ou usaram as inteligência artificial, eles conseguiam cuidar de 5.000 casos por dia e só precisavam de 10 membros da equipe, porque eles automatizaram o programa inteiro. Significa que nós estamos construindo isso para os clientes estão pedindo para que nós façamos isso. Vamos nos aproveitar um pouquinho mais sobre o que é esse cuidado digital, o que isso significa. Se pudermos ir para o próximo slide, eu posso falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Existem 3 ondas que nós veremos nessa nova realidade, dessa entrega digital. A primeira onda é o que nós estamos vendo agora. Ela se concentra não apenas em entregar para a instituição e no hospital, mas também entregar cuidado em casa. Estamos falando sobre saúde digital. Reuniões de Zoom com os clientes. Significa que nós estamos fazendo a mesma coisa, mas nós estamos entregando de uma forma diferente. Para o futuro, nós precisamos pensar mais à frente, de forma mais clara. Não apenas precisamos digitalizar atividades de cuidados pessoais, mas precisamos pensar no processo como um todo de forma digital. Será que nós podemos digitalizar processos de triagem? Será que podemos digitalizar atividades das enfermeiras, dos enfermeiros? E também ter modelos que são integrados, onde a gente pode entregar parte do cuidado digital e parte do cuidado presencialmente. Aí nós temos a onda 3, que isso é mais para o futuro. Precisamos pensar não apenas dar esse cuidado digital para os indivíduos, mas também para populações inteiras. E você pode pensar algumas coisas assim, nessas iniciativas como o Babylon Health. Eles criaram plataformas de inteligência artificial e chats, onde o cuidado primário é entregue por meio de um sistema digitalizado.
O chat consegue responder muitas das perguntas de rotina e eles podem direcionar para os médicos e enfermeiros o que realmente é necessário. Precisamos pensar em populações inteiras, monitorar populações como inteira. Nós temos sistemas de monitoramento, nós temos intervenções de inteligência artificial por trás disso. O que eu acho é que, por causa do Covid-19, ele acelerou esse processo. Não era uma tendência que já estava acontecendo, mas eu vejo que para os próximos anos nós vamos ver uma grande aquisição de digitalização para cuidado de saúde. Não vai acontecer amanhã, mas nós precisamos sim reimaginar os nossos sistemas de cuidado para o futuro. A transformação digital vai ser uma grande parte disso. Vamos para um outro assunto agora, que tem sido bem importante nessa crise do Covid-19, que é a força de trabalho. Podemos ir para o próximo slide? Eu acredito que o que nós vimos no mundo inteiro é que durante toda essa crise do Covid-19, sobrecarregou demais a força de trabalho. E nós vimos que muitos países estavam construindo hospitais dentro de campos de futebol. Isso é uma coisa, mas a coisa mais importante é como é que você consegue colocar a sua força de trabalho lá. Eu acredito que no Reino Unido, nós tivemos uma experiência muito singular e eu tenho muito orgulho que a KSPG teve um papel muito forte nisso. Nós tínhamos uma situação onde nós conseguimos desenvolver um modelo e nós poderíamos aumentar o raio de enfermeiras por UTI, significava que elas só faziam as situações mais complexas e elas eram ajudadas por outros membros da equipe que poderiam ajudar as pessoas a comer, que podiam ser as pessoas que lavavam, davam banho nos pacientes. Criamos uma força de trabalho com muito mais camadas e, por causa disso, nós aumentamos a escalabilidade do que nós estávamos entregando em cuidados de saúde. O Covid-19 criou mudanças com relação a essa força de trabalho e modelo de competência. Nós precisamos ter mais flexibilidade nessas tarefas. E precisamos mudar para trabalhos mais flexíveis. Em algumas situações, muitos fizeram trabalho remoto, onde os pacientes estavam no hospital, mas grande parte do trabalho para o paciente era feito de forma remota. O que nós vamos ver é que nos próximos anos, depois da crise do Covid-19, teremos grandes impactos nos nossos sistemas de entregas. Teremos que nos concentrar na nossa flexibilidade, competências e não tanto funções e estruturas. Um modelo de força de trabalho mais ágil. Também, se nós pensarmos, será que nós podemos ter equipe focada, concentrada em Covid-19 ou equipe não especializada nisso? E a Covid-19 a gente viu que é possível. Nós precisamos desse tipo de liderança e nós podemos nos aprofundar sobre isso nos assuntos diferentes. Um elemento muito importante de toda a crise do Covid-19 e no meu país, na Holanda, nós estamos vendo os efeitos ruins disso. É que toda a crise do Covid-19 criou muito estresse e pressão na nossa equipe médica. Durante a crise do Covid-19, 1/3 da nossa equipe falou que eles sofriam de insônia, 44% falaram que eles tinham sintomas de muita estafa e 71% falava que eles tinham muito estresse. O que nós vimos numa pesquisa maior no Reino Unido é que 25% de toda a equipe falaram que por causa da crise do Covid-19, eles estavam considerando abandonar o ramo, porque o estresse tinha sido tão grande. Então, se existe uma coisa durante a crise do Covid-19, após essa crise, é o efeito que nós prestamos muita atenção, temos que prestar muita atenção nos problemas mentais e físicos dessas nossas equipes de saúde. Isso é muito importante. Próximo slide. Um terceiro elemento que é importante nessa nova realidade: desenvolver novos modelos de cuidado. E, pensando sobre isso, eu gostaria de destacar um exemplo bem forte que eu vi no meu país de origem, que é a Holanda. Na Holanda, nós vimos que tínhamos uma pressão muito grande de
tirar os pacientes do hospital e colocar de volta para a comunidade. Pode ser em hotéis que cuida, pode ser na própria casa deles. Em algumas regiões na Holanda, nós fomos bem-sucedidos em fazer essa transição, essa mudança do paciente, tirar de dentro do hospital e para dentro de volta da comunidade. E as regiões que tinham a estrutura para isso foram muito bem-sucedidas para lidar com a crise do Covid-19. Uma vez que eles tinham muito bem estabelecido quem que a gente vai tratar no hospital, quem a gente vai tratar na UTI, quais pacientes já são muito frágeis e vulneráveis, nós não vamos tirar eles de onde eles estão, nós vamos apoiar os médicos em instituições geriátricas, vamos apoiar enfermeiras comunidades, para que possamos dar o cuidado dessas pessoas em casa, mas criar a habilidade para ter alguns hotéis de cuidado para o Covid-19, onde eles conseguiam levar esses pacientes de Covid-19 que estavam de recuperação e eles podiam já entrar no hospital, nesse hotel ou em casa e tirar o estresse do hospital, tirar o estresse das UTIs. O que nós vimos é que em exemplos bem-sucedidos, algumas regiões que já tinham outros modelos de cuidado, elas se deram melhor para lidar com a crise do Covid-19. Significa que nós precisamos começar a pensar em dar cuidado em ambientes não convencionais. Nós também vimos que a nova realidade é que alguns modelos foram criados, onde o Covid-19, tratamento de Covid-19 e tratamentos que não eram do Covid-19 eram separados. E eles conseguiam manter o sistema separado. No Reino Unido, o que eles fizeram, eles usaram outras capacidades antigas para tratar pacientes de não Covid-19, por exemplo, tratamento crônico, e trataram eles em hospitais particulares, para que os hospitais públicos estivessem disponíveis para o público. É o que precisamos pensar no futuro. Precisamos pensar, será que nós podemos ter essa diferenciação? Será que podemos pensar em centros mais especializados? Talvez outros designs diferentes para modelos de cuidados e conseguir pensar em modelos regionais, talvez um pouco mais de coordenação de capacidades críticas. Vemos que esses lugares que eles foram capazes de coordenar essas capacidades críticas, eles conseguiram lidar com a crise do Covid-19 de forma mais bem-sucedida do que em países onde eles não conseguiam fazer essa coordenação centralizada. Podemos nos aprofundar um pouquinho mais nesses modelos e eu vou falar um pouquinho mais sobre o futuro em vez de só falar sobre o Covid-19. Podemos ir para o próximo slide? Quando falamos sobre novos modelos de cuidados, muitos me perguntam, o que você quer dizer com isso? O que nós decidimos fazer é criar uma foto, uma imagem do que nós estamos querendo falar quando falamos sobre novos modelos de cuidados. E a região pode ser uma cidade, pode ser uma região numa parte mais urbana, uma parte mais rural. Esse é mais ou menos o que nós vemos com relação a isso. Nós percebemos que precisamos parar de pensar só em hospitais, precisamos pensar em termos de regiões integradas. Essas regiões integradas, nós teríamos uma série de instalações que têm sistemas de saúde bem coordenados. Claro, nós precisamos ter hospitais onde possamos tratar pacientes Covid-19, mas podemos separá-los dos hospitais eletivos, onde nós podemos fazer operações de rotinas, intervenções e cuidados com coisas não relacionadas ao Covid-19. O que é importante nessas regiões são as torres de controle, onde nós podemos entregar esse cuidado digital e podemos monitorar o que as pessoas estão fazendo em casa. Vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso depois. Centros de cuidado integrado, onde a gente pode entregar esse cuidado bem próximo à comunidade. Claro, o que nós precisamos fazer é concentrar-se onde a pessoa está vivendo. Esse é uma localização muito importante para essa entrega de cuidado. A segunda parte da minha apresentação hoje é me aprofundar quais são os novos modelos de cuidado para o futuro. Vamos para os próximos slides.
O que nós deveríamos nos concentrar no futuro, e isso é bem universal, porque eu já fiz essa apresentação em muitos países diferentes e todos reconhecem que essa é a forma de nós irmos adiante. O que nós precisamos nos concentrar é que nós criemos sistemas de cuidado de saúde. É claro que quando ela tiver um atendimento emergencial, ela pode ir lá com certeza, mas em vez de só entregar esse cuidado dentro dos hospitais, nós precisamos nos concentrar em como nós podemos nos esforçar para que as pessoas não vão para o hospital. E uma vez que elas estão lá no hospital, como que nós podemos trabalhar para que a gente possa tirá-las do hospital o mais rápido possível? O que nós vemos é que países que já estão pensando dessa forma de trabalho conseguem ter muito menos internações nos hospitais e no hospital eles têm um período de estadia muito menor. Por fazer isso, nós estamos tirando a carga dos hospitais, mas estamos também criando sistemas de saúde que são muito mais ágeis, muito mais concentrados no cliente, e em termos de sustentabilidade financeira, são muito mais fortes. Vamos ver o que nós queremos dizer quando falamos sobre criação de sistemas como esse. Próximo slide. Novamente aqui, tem aquele desenho que a gente fez das redes integradas, que nós precisamos criar sistemas onde a carga é tirada dos hospitais e nós possamos dar cuidado em casa ou próximo à casa. O que nós vemos não acha que você pode conseguir fazer as coisas por ter intervenções nos hospitais. Você precisa estar fazendo intervenções em toda a rede de cuidado. Por isso que precisamos de redes integradas. Vamos para os próximos slides. Existe uma... Isso aí, muito obrigada. A animação está entrando. O que nós geralmente fazemos quando nós pensamos em sistemas de saúde, geralmente a gente tem uma concentração muito grande nas entidades. Concentramos-nos demais na localização onde a entrega é feita. Precisamos pular essa parte um pouquinho. O que nós precisamos fazer é pensar quais são os nossos novos modelos de entrega, quais são os novos sistemas para entregar cuidado. Quando começamos a pensar nesses novos sistemas para entregar cuidados, nós precisamos mudar a pirâmide, colocá-la de cabeça para baixo, que do momento que algo acontece, aparece, e não começar a pensar onde a necessidade de cuidado seja muito complicada de alto nível. Se a gente pensar nesses estágios iniciais, precisamos reconstruir redes de cuidado, onde a gente põe muito concentração em prevenção e colocamos muito cuidado na detecção. Eu sei que eu estou falando do futuro, mas eu gostaria de falar só um pouquinho sobre a situação do Covid-19 e o que nós vimos em muitos países é que os pacientes na UTI, não apenas eles sofriam do Covid-19, mas geralmente eles também estavam obesos, eles tinham diabetes. Tínhamos muitos casos que já tinha essa parte onde o Covid-19 ele atingiu de forma muito mais fatal do que o Covid atingia com pessoas que já estavam saudáveis. Precisamos trabalhar na prevenção e detecção. Se existe uma necessidade de cuidado, de contato, precisamos pensar de novo no primeiro contexto. O primeiro contexto não é o paciente entrando imediatamente. O primeiro ponto de contato pode ser muito mais digital no futuro. E eu estava dando o exemplo da Bob Longhouse. Eles têm uma plataforma digital muito boa, onde as pessoas podem se conectar com cuidadores da saúde. Pode ser fazer um chat com suas enfermeiras, com os médicos da comunidade. Países como Malawi, que tem eles têm muitos problemas com o dinheiro, é um país muito pobre, eles têm um acesso muito limitado à saúde. O Babylon Health colocou a plataforma deles no Malawi e agora está conectando 3 milhões de pessoas, tanto na parte urbana quanto na parte rural, para a sua plataforma de cuidado de saúde. Por fazer isso, eles estão dando cuidado de saúde a um custo bem baixo para 3 milhões de pessoas no Malawi só por usar essa plataforma. Vou tomar um pouquinho de água aqui.
Desculpa, gente. We then need to be thinking about integrated generalist teams. Eles precisam integrar equipes diferentes, onde temos equipes na comunidade. E o Brasil já está fazendo um trabalho muito bom nesse sentido, onde temos equipes integradas que eles entram em contato com a comunidade e combinam esse cuidado mental, cuidado físico com a comunidade. Podemos pensar em modelos integrados, onde nós podemos combinar o cuidado físico e um contato digital. Vamos nos aprofundar sobre isso. Podemos ir para o próximo slide? Esses modelos digitais a gente pode ver, por exemplo, em Helsinki, na Finlândia. O que eles fizeram? É muito difícil a acessibilidade a cuidados de saúde na Finlândia por causa das condições geográficas do país. Significa que se você mora lá no norte, pode ser que seja muito difícil você dirigir até um hospital e esse caminho é muito longo. O que eles fizeram na Finlândia? Eles criaram um hospital virtual. E criaram esses locais para muitas doenças diferentes, como Parkinson, dores de cabeça, diabetes. E eles têm uma combinação integrada de cuidados tradicionais e novos cuidados de saúde, tanto parte digital quanto física. Então, por exemplo, você tem um problema de depressão. Você vai lá, loga no seu primeiro House Village, coloca no chat o que você está sentindo naquele dia, e baseado no tipo de inteligência artificial que tem no chat, eles vão falar assim, tá tudo bem, ou eles vão dar uma parte de plataforma online, eles vão te conectar com uma plataforma com outros pacientes, ou vão te conectar com o seu psiquiatra, ou eles vão te dar algum medicamento, ou vai falar assim, não, você precisa ir falar com uma enfermeira ou com um médico. Mas significa que uma grande parte do caminho de cuidado pode ser entregue por um sistema digitalizado. Os componentes desse, não apenas na parte virtual, mas esse tipo de coisa está relacionado com a educação da população sobre essas doenças. Com os tratamentos virtuais, que são combinados com os tratamentos tradicionais, e especialmente por ser digitalizado. E existem muitas plataformas e muita inteligência artificial por trás de tudo isso, eles conseguiram desenvolver novos insights e novos métodos de tratamento o tempo todo. E porque agora é tudo digitalizado, também significa que é útil, tem ferramentas para profissionais da saúde. Ajudar com que eles integrem novas formas nas suas próprias ferramentas. Então, existem consultas online, existem escolas, existem aulas. O sistema não é uma forma apenas muito colaborativa de entregar esse cuidado de saúde de forma integrada, mas é um sistema muito inteligente de constantemente estar atualizando essa entrega de cuidado. Podemos ir para o próximo slide? E aqui na KPMG nós fizemos o Business Case neste programa. O que nós vimos foi, existiam muitos benefícios cumulativos de quase 14 milhões de euros até 2022, é o que nós estamos prevendo, e especialmente nós podemos ver que existem também muitos benefícios em termos da entrega, mas também benefícios monetários para a sociedade, porque você conseguiria diminuir o custo de viagem. De forma geral, o programa é muito positivo. E eles fizeram isso de forma diferente, estão validando agora para 200 caminhos de cuidado de saúde. Significa que agora na Finlândia serão oficialmente modelos integrados, onde a gente combina os modelos presenciais com os modelos digitais. Vamos pensar agora nos outros aspectos do que nós destacamos nos novos modelos de entrega de saúde. Podemos ir para o próximo slide?
Como eu falei, um elemento crucial no novo sistema de entrega de saúde é o que nós chamamos de torre de controle de saúde. Não que exista uma, literalmente, não, é só uma imagem, é uma forma de expressar o que nós estamos querendo dizer. O que nós precisamos fazer, e é muito crucial, é que quando nós estamos digitalizando o nosso cuidado de saúde, ou quando nós queremos cuidar mais em casa ou no centro de cuidado, precisamos desenvolver infraestruturas, coleta de dados e troca de dados, eles possam se comunicar, mas especialmente centros onde nós possamos ter profissionais por trás das telas que possam dar esse cuidado. Um médico que possa ajudar outro médico numa localidade que consiga atender aquele paciente que não pode ser transportado por um centro de tratamento intensivo, ou talvez um pediatra, que possa cuidar das crianças na comunidade, alguém que talvez sofra de problemas cardíacos ou diabéticos, que estão em casa. Mas o que eles precisam fazer? Pode ser talvez ser monitorado, e essa torre de controle pode cuidar dos países onde tem, de países que têm condições que são diferentes, e talvez uma intervenção externa não seja necessariamente o caso. Essa torre de controle é algo muito importante para o novo sistema de cuidado de saúde. E aí nós temos outras entidades, e eu já falei um pouquinho sobre isso. Quando nós realmente quisermos mudar totalmente nosso sistema de cuidado, nós precisamos parar de fazer os grandes investimentos nos grandes hospitais, precisamos investir o que nós chamamos de sistemas de cuidados integrados, nesses centros integrados. Eles vão ter equipes que vão entrar em contato com a comunidade, e essas equipes vão ter enfermeiras da comunidade, vão ter médicos gerais, pessoas que possam cuidar da parte mental da comunidade. O objetivo deles junto é cuidar do bem-estar físico e mental daquela comunidade onde eles estão. E conseguir construir esses centros integrados, a gente vê que a gente fez um experimento com um centro integrado, e por ter um programa muito bom com os idosos, nós conseguimos manter 25% de todos os idosos longe desses departamentos dos hospitais. Ou seja, criar esses sistemas integrados tira a carga do hospital. Podemos pensar em centros de atendimento eletivos, onde nós nos concentramos em coisas específicas, como, por exemplo, cirurgias no olho, dermatologia, onde nós possamos realmente nos concentrar de forma focada, onde nós tenhamos esses caminhos de cuidado, que eles tenham eficiência e consigam entregar serviços bons. Essas intervenções ortopédicas podem acontecer sem ser perturbadas por um tratamento emergencial. Vamos continuar precisando de locais que funcionam 24 horas por dia, onde nós possamos atender pacientes emergenciais e seja multidisciplinar. E, claro, teríamos muitos experts ali, muitos especialistas, onde possamos nos concentrar em doenças raras e muito graves. Podemos ir para o próximo slide? Ah, essa daqui é a animação que ainda está rolando no slide. Quero compartilhar um pouquinho de uma visão meio interna do que é esse centro integrado. E nós construímos isso na cidade de Rotterdam, que fica na Holanda. Nós tínhamos um pequeno hospital lá, e esse hospital ele não era sustentável financeiramente, mas também não era sustentável em termos de regulamentações e padrões de qualidade. Em vez de fechar esse pequeno hospital, será que nós podemos fazer algo novo para a cidade? E o que nós fizemos nós fizemos uma boa análise da população da cidade e da demanda de cuidado. E nós descobrimos que a demanda eram sobre condições multimórbidas, e nós criamos um centro especial para aquilo. E nesse centro nós combinamos bem-estar e saúde. Nós tínhamos uma farmácia, nós tínhamos cuidado para os pacientes de forma eletrônica. O médico geral é muito importante lá. Nós desenvolvemos programas multidisciplinares, especialmente para os idosos, especialmente nas doenças que eles tinham. E por criar
coisas diferentes, nós conseguimos manter os pacientes fora do hospital. Em vez de ter os pacientes no hospital, nós tínhamos o clínico geral lá, que dava toda essa assistência. Talvez eles não pudessem, os pacientes que não pudessem voltar para casa porque eles estavam sozinhos, aí sim eles poderiam ficar lá, mas os outros a gente manteve fora do hospital. Nesses sistemas integrados, muitos profissionais estão trabalhando juntos. Enfermeiras da comunidade, clínicos gerais, clínicos que trabalham com a parte mental, assistentes sociais, eles estão desenvolvendo colaborações integradas sobre os pacientes com ambientes diferentes. Nós precisamos fazer um consumo muito melhor do que nós estávamos fazendo antes. Se a gente usar esses tratamentos digitais, eles poderiam fazer consultas sem ter a necessidade de ir presencialmente para o centro. E agora, sobre esse centro de cuidado integrado. Podemos ir para o próximo slide? Existem três mensagens para entregar esse cuidado de saúde na nova realidade. E eu peço desculpa que minha garganta não está legal hoje. Primeiro, continuar a aceleração desse cuidado digital. E a solução que você possa criar modelos de saúde que sejam mais integrados e sejam também sustentáveis financeiramente. Para a força de trabalho, concentrar-se em tarefas e competências e não tanto em títulos de trabalho. Prestar muita atenção para a sua equipe em termos de estafa e realmente ajudar para que eles passem pela crise do Covid-19. Construir novos modelos onde você possa entregar cuidado de saúde fora dos hospitais de Covid-19, mas também no futuro onde você possa apoiar cuidado em casa, em centros residenciais. E combinar isso com a pandemia, a gente cria mais resiliência e continuar planejando dentro das organizações e sistemas, para que você, especialmente, até as capacidades mais caras e críticas, você realmente consiga coordenar de uma forma muito mais bem feita. Se eu falar um pouquinho sobre essa resiliência financeira, eu vou me concentrar um pouquinho mais no Brasil agora. A crise do Covid-19 foi um desastre em termos de reembolso, e muitos países estão tendo dificuldades com o fato como é que eles vão lidar com o efeito financeiro da crise do Covid-19. E eu digo o impacto financeiro para os sistemas que dão esse cuidado. Nós precisamos melhorar os nossos sistemas de reembolso para que o efeito da crise do Covid-19 não é que nós tenhamos muitos fornecedores que eles vão falir porque eles não podem lidar, mas nós precisamos fortalecer eles, precisamos compensá-los por todo o cuidado e por causa dos custos dos Covid-19 que eles tiveram que arcar. Ao mesmo tempo, os fornecedores, eles precisam se planejar com a parte de liquidez e precisam concentrar-se em novas formas financeiras e pensar cada vez mais forte sobre como eles podem criar eficiência. Por exemplo, num escritório, numa clínica ou trabalhar juntos. Meu último slide para o dia de hoje é: pensando nessa crise em potencial, o que você vê, o que a gente vê para o Brasil, o que foi que o Daniel compartilhou comigo sobre a situação do Brasil? Poucas pessoas vão depender de seguro privado. Vai existir muito mais pressão para o tratamento público. As necessidades de saúde estão aumentando. Significa que, a curto prazo e a longo prazo, nós vamos ver uma situação difícil. Avaliar esse tipo de cuidado tem sido muito difícil e, claro, que no Brasil também. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos aumentar o nosso foco de prevenção e propagação de saúde. Nós precisamos redirecionar os investimentos de pontes para cliques, ou seja, mais entregas digitais. Precisamos ter
um apoio melhor nesse sentido. Precisamos criar situações onde a nossa população consiga se apoiar na forma como eles consomem saúde, mas que nós também possamos impedir que eles consumam esse tipo de saúde mais complexas e eles fiquem em casa a maior parte do tempo. Essas são as minhas lições que eu tinha hoje para vocês no Brasil. Eu peço desculpa pelas minhas tosses, não estou com Covid-19, é só minha garganta que engasgou mesmo. Thank you very much, Dr. Ana. Let's talk Muito obrigada, doutora Ana. Vamos falar Daniel. um pouquinho com Daniel. Thank you everyone. Good morning. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. My name is Daniel Greca. Meu nome é Daniel Greca. Eu cuido da nossa prática aqui do Brasil. É sempre muito bom ouvir. Claro, a gente trabalha junto, mas eu sempre gosto de ouvir as suas apresentações. É um privilégio para mim. Eu vi que as pessoas puderam te ouvir e ver todo o seu ponto de vista sobre o nosso futuro em termos de cuidado de saúde para o futuro pós-Covid. Eu gostaria de pedir agora que o nosso público possa mandar as mensagens. Eu tenho algumas aqui já. A primeira pergunta é: você mencionou muito sobre a parte digital. E como a parte digital é muito importante para os sistemas enfrentarem a crise. Onde os sistemas de saúde podem falhar quando eles tentam ir para a parte digital? Quais são as lições que nós precisamos ter aqui? Yeah, I think we see a number of effects there, and actually when I speak to colleagues around, we also Quando eu falo com os colegas, o primeiro problema é a compartilhação de dados. E vai piorar com a LGPD. Existe muita infraestrutura para compartilhar esses dados. Você precisa criar um sistema de saúde digital, você precisa compartilhar esses dados. E às vezes não tem uma boa rede ou dados em termos da interconectividade desses dados é pequena. Especialmente na Europa, nós temos muitas dificuldades com as regulamentações de privacidade, então é difícil compartilhar esses dados. Essas interconectividades dos dados e compartilhamento de dados é um item. O segundo item é que nas próximas décadas que nós tínhamos, que acabaram de passar, muitos investimentos foram feitos nos prédios, nos hospitais em si, e tinha pouco investimento que foi feito e pouco investimento que esteja disponível. O que eu entendo é que muitos fornecedores são pequenos e eles não têm como investir em inovações digitais. Então, o meu ponto de vista é que os governos deveriam ter um grande papel para criar essas estruturas de dados. Eles deveriam repensar e redirecionar os programas de investimentos deles, de programas físicos para programas digitais. Então, os investimentos vão precisar existir ali. Eu acho que o terceiro aspecto existe muitos desenvolvimento de tecnologias, muitos dos fornecedores, eles talvez não conheçam o que está acontecendo, o que eles precisam fazer agora, e eles podem trabalhar com algumas outras pessoas para isso. Eles precisam pensar profundamente, como é que vai ser a minha plataforma? Quem vai ser o meu fornecedor? Qual que eu vou utilizar? Porque senão eles não vão conseguir gerenciar a demanda. Então, está mais relacionado com a parte estrutural e ser muito criterioso ao fazer isso. Claro, temos muitas pessoas com grandes capacidades em cuidado de saúde, que sejam médicos ou enfermeiros, mas a gente precisa usar pessoas com capacidades digitais. Muito obrigada. Você mencionou sobre a resiliência financeira. Seus modelos de pagamento faz com que eu pense em cuidado de saúde baseado no valor. Como é que o Brasil está aqui agora? Você veio ano passado e você falou sobre as lições aprendidas em termos de cuidado de saúde. E como isso está desenvolvendo no mundo todo. E agora, depois do Covid, como que você vê cuidado de saúde baseado em valor
E quais são as lições que você acha que o Brasil pode aprender de países que já fizeram isso de forma bem-sucedida? Sim. Um país que é muito bem-sucedido nisso é alguns dos fornecedores nos Estados Unidos e também na Suécia. Existe essa interação nesses sistemas de reembolso e cuidados baseados em valores, significa pagar taxas por serviços como os DIGs. É muito difícil introduzir esse cuidado com base no valor, porque as pessoas vão pagar pela proteção e não pelo valor do que eles estão dando. Tem uma quantidade limitada de comunicadores. Tem muitos sistemas que morrem do fato que eles têm muita comunicação. E aí começamos a trabalhar como os primeiros passos, começar a se concentrar, ter economias compartilháveis. Então, por exemplo, a sua empresa possa ser recompensada por fazer isso. Você está sendo recompensado por entregar valores e não por entregar previsões. Precisamos mudar isso. E um segundo passo muito importante é que nós possamos continuar pensando sobre esses sistemas de cuidado, não apenas pelos hospitais, mas pela toda a cadeia de cuidado. E é por isso que eu enfatizei os centros integrados comunitários e os sistemas de cuidado integrados, porque agora estamos começando a ver uma experiência muito interessante, onde a gente tem esses centros integrados e a gente está vendo os KPIs, eles estão indicando que são os responsáveis por manter a comunidade saudável e manter a comunidade fora do hospital. E eles vão ser recompensados por isso. Nós vimos que, em vários exemplos, que isso realmente estimula o nosso sistema baseado em valores. Estamos fazendo experimentos, mas está devagar. Especialmente profissionais de saúde, é difícil eles serem transparentes sobre o que eles estão entregando. Já tive várias conversas sobre isso, já tive muitas discussões sobre isso, nós tínhamos tanta informação que talvez não podiam ser compartilhadas e é difícil passar essa transparência. Mas quando os pagadores começarem a falar assim, nós não vamos mais pagar por proteção, nós vamos pagar por valor, aí sim a gente vai ter essa conexão. Veremos que os programas onde se concentram nisso estão fazendo isso de forma bem feita, mas geralmente é levado por um bom fornecedor que realmente quer mudar como o sistema de saúde é entregue, ou isso acontece por governos que querem fazer mudanças no nível internacional. Eu acho que nós temos tempo para mais uma pergunta. Eu não sei o nome da pergunta porque eu não tenho aqui, mas é uma pergunta bem interessante. A outra pergunta que essa pessoa fez foi, da sua perspectiva, você acredita que o lockdown e o isolamento social vai trazer uma perspectiva de diferenças? E quais são os benefícios que o sistema de saúde pode ter? Isso é uma ótima pergunta. Eu acho que o que nós vemos, vamos olhar para o exemplo agora. Em vez de eu, por exemplo, ir aí para o Brasil, que eu teria amado fazer isso, e fazer uma apresentação na frente de um monte de pessoas, estamos conectados no mundo inteiro. É o 4º país hoje que eu estou fazendo apresentações. Então, o lockdown e o isolamento social está nos forçando a trabalhar de forma mais digital. Eu acho que o Covid-19 está nos colocando nessa mentalidade mais digital e talvez isso signifique que nós possamos começar a pensar nesses wearables. Não é estranho que o médico venha para sua casa na sua tela, mas você pode falar assim, você pode entrar no dispositivo, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. E sim, eu acho que a gente vai chegar nessa fase. Acredito que nós vamos realmente abordar mais os wearables e nós vamos ter que ser cuidadosos que eles não nos levem a uma demanda aumentada, porque você está diagnosticando tudo, está aumentando tudo, nós precisamos tomar bastante cuidado sobre onde nós colocamos essas características de cuidado de saúde e quais serão os resultados que nós teremos, será a nossa responsabilidade pessoal para estimular você como indivíduo, você como indivíduo ser responsável pela sua própria saúde. Precisamos fazer essa divisão. Ana, antes de eu pedir suas palavras finais, você mencionou sobre esse estilo de cuidado de saúde, falou sobre transparência. Tem uma frase que eu sempre falo que você diz, que está relacionada a isso.
não negligencie a transparência. Vai mudar a cara do cuidado de saúde no futuro. E eu realmente acho que isso se aplica entre pagadores e provedores, entre transparência entre médicos e pacientes. Eu acho que nós acabamos o nosso tempo aqui. Eu gostaria de agradecer você, agradecer por você ter vindo fazer essa apresentação e ter me convidado para fazer perguntas para vocês. Só gostaria de saber dos seus últimos comentários. E daí nós vamos voltar para o nosso anfitrião. É uma honra estar no Brasil novamente, mesmo que tenha sido virtualmente. Eu realmente espero o melhor para os brasileiros. Eu sei que vocês estão passando por uma situação muito desafiadora. Só uma palavra de esperança que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma situação desastrosa que nós estamos. E eu espero que ela possa ser gerenciada e nós possamos conseguir uma vacina logo em breve, mas sempre existe uma luz no fim do túnel. Vamos pegar essas lições que nos aprendemos desse período e eu espero o melhor para vocês, para aplicar essas lições que aprendemos e criar um sistema de saúde sustentável para o Brasil. E quando essa crise acabar, eu realmente espero ver os brasileiros presencialmente novamente. Eu espero ver você aqui também. Muito obrigada. Obrigado, Daniel, Indrigo, que apresentação, não? Fantástica. Daniel, eu queria agradecer aqui em nome do Sistema Unimed, você está conosco há muito tempo, grande parceiro. Essa palestra que o Indrigo estava comentando lá, a perspectiva até 2024, muito bacana, muito legal. Obrigado e parabéns pela apresentação e por estar conosco aqui, né? A gente também tem uma apresentação sua. Estamos ansiosos por ter você aqui também conosco. Dr. Ana, thank you very much for your presentation. Take care for your throat. Your fourth presentation today. I think you need to rest. Thank you very much, Dr. Ana. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Para abrir a programação de conteúdo de hoje e falar sobre o poder da China, eu convido Ricardo Jeromel, investidor na 3G Radar e que vai falar sobre esse assunto tão interessante. Então, seja bem-vindo, Jeromel. Um bom trabalho para você. Bom dia. É um prazer, uma honra estar aqui. Vou começar anunciando que vocês ganharão dois presentes, esses livros que estão aí na tela, o Bilionários, que eu escrevi em 2014, e O Poder da China, que foi publicado em outubro do ano passado. Então, boa leitura para todos. Peguem aí, o Maurício Serri falou que vai ter um sorteio, não sei como é que é, mas é um presente para vocês. Aliás, para todos vocês, eu gostaria que nem fosse sorteado, que todos ganhassem. O meu objetivo aqui é realmente trazer um pouco para vocês do que todos nós deveríamos saber em relação à China, no que tange a tecnologia. Esse é um evento que fala bastante de tecnologia. Quem vai fechar o evento é o Fred Trajano, um dos empresários mais icônicos do Brasil. E eu não ficaria nem um pouco surpreso se ele falasse bastante da China. Ele vê a China como referência. Ele esteve lá na China comigo. O meu trabalho antes de começar na 3G Radar era organizar roadshows, viagens focadas para conhecer em loco tecnologia e inovação da China. Hoje eu trabalho na 3G Radar, que é um fundo sediado no Rio de Janeiro e cubro o setor de tecnologia. E eu também colaboro como voluntário com o Instituto Caldeira. Quem passar pelo Rio Grande do Sul, as maiores empresas da região, o poder público, o poder acadêmico estão se unindo para criar um verdadeiro ecossistema inovador que realmente promete. Então vamos lá, estou aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês sobre o que todos nós deveríamos saber em relação à China, que é uma superpotência tecnológica. Mas antes da gente começar, eu vou fazer dois disclaimers. O primeiro eu vou contar aqui para vocês do melhor da China, mas não existe, né, um local perfeito, então não vou trazer todos os lados da China, temos aqui alguns 40 minutos, mas se vocês quiserem me perguntar no final, teremos um tempo para isso. Então, esse é o primeiro disclaimer. O segundo é cuidado com a China. Se você gosta de aprender, a China é viciante. É tão diferente da nossa realidade que realmente, para quem gosta de aprender, vicia. Vamos lá.
Em 2011, eu publiquei esse artigo na Forbes, que o título era "O Brasil é um derivativo da China?". Então, traders no mercado financeiro em 2011 já descreviam o Brasil como um derivativo da China. Derivativos são contratos cujos preços estão atrelados ao valor de outro ativo. Então, essa expressão mostra o quanto que a performance do mercado brasileiro já era dependente do mercado chinês em 2011. A China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil em 2009, desbancando 80 anos dos Estados Unidos. Então, entre 2012 e 2016, os chineses investiram no Brasil mais do que o dobro do que os americanos, que ficaram em segundo lugar. Nos primeiros 6 meses desse ano, mais de 1/3 de todas as exportações feitas pelo Brasil foram para um só país, para onde? Para a China. E mesmo assim, em geral, seguimos tão ignorantes em relação a esse país. Eu estudei no Colégio Sion, em São Paulo, um colégio sensacional, sou muito grato, mas aprendi praticamente nada em relação à China. A China, que é o nosso maior parceiro comercial, também é o maior parceiro comercial de mais de 120 países. A China é hoje já a segunda maior economia do planeta. O PIB chinês pré-Covid já representava mais de 15% do PIB do planeta. Então, em 2018, a segunda maior economia do planeta cresceu 6,6%. Em 2019, cresceu 6,1%. O que é a segunda maior economia do mundo crescendo 6,6%, 6,1%? Significa que pré-Covid, a China, o crescimento chinês representava mais de 1/3 do crescimento do planeta inteiro. Então, esses dados que vocês estão vendo na tela aí vêm do Fundo Monetário Internacional, que é uma instituição fundada lá em Bretton Woods no pós-Segunda Guerra Mundial, que afirma que a economia chinesa se tornará a maior economia do planeta em 2030. Não é uma questão de se a China vai se tornar a maior economia do planeta, é uma questão de quando. O FMI diz que é em 2030, alguns dizem que é em 2025, outros 2035, veremos. Então, esse século marcará esse crescimento chinês, e eu estou aqui para passar algumas ferramentas para a gente conseguir aprender, fazer negócio e lucrar com a China. Quando a gente pensa em China, a primeira coisa que vem na cabeça é o tamanho daquela população, né? 1,4 bilhões de pessoas, cerca de 20% da população do planeta inteiro. Tem uma província lá que chama Sichuan, não sei se alguém já ouviu falar, que tem uma população maior que a população da Alemanha. Então, a gente antes de eu começar a falar aqui, vocês já sabiam que na China tem muita gente. Só que o poder econômico, essa província de Sichuan tem uma capital, chama Chengdu, é a capital mundial dos pandas. Chengdu tem uma economia maior que a economia da Noruega. E a maioria dos brasileiros nunca ouviram falar. Chongqing tem uma economia maior que a economia do Chile. Então, não é só em tamanho de pessoas que a China impressiona. A velocidade do crescimento chinês é um negócio espetacular, nunca antes visto na história da humanidade. A gente vê que no começo desse século, das 500 maiores empresas do mundo, só 10 eram chinesas. No ano passado, das 500 maiores, 119 já eram chinesas. E em 2020, das 500 maiores, há mais chinesas do que americanas, elas passaram os Estados Unidos. O que é impressionante é que em 1995, o PIB brasileiro era maior que o PIB chinês. E a renda per capita dos brasileiros era 8 vezes maior do que a renda per capita dos chineses. Hoje, a China, com 1,4 bilhões de pessoas, já tem uma renda per capita muito parecida com a dos brasileiros. A China usou mais cimento em 3 anos do que os Estados Unidos usaram cimento no século passado inteiro. Aqui a segunda maior cidade do Brasil, como era o metrô, no Rio de Janeiro, em 93. Xangai, segunda maior cidade da China,
em termos econômicos, né? Não tinha metrô, e 20 anos depois. Então a gente olha para isso e vocês chegam às suas conclusões. Mas a minha conclusão é que, se eles conseguiram fazer em 20 anos, por que nós não conseguimos fazer? Eu fiz até essa piada com o Fred Trajano, que vai falar hoje no final da tarde para vocês. Eu recomendo fortemente acompanharem. Que eu fechei o olho ali e falei, Fred, põe o dedo em qualquer lugar aqui no mapa, você vai estar a 5 minutos de um metrô chinês. Então a China resolveu a logística. O Brasil teve um crescimento econômico nesse século, mas a logística, que é muito importante, não só para o negócio do Fred, mas para o negócio de vocês também, no Brasil é muito mais complicada. Opa, eu estou mudo. Vocês estão me ouvindo bem? Apareceu aqui que eu fiquei mudo. Não estou mudo, né? Vocês me ouvem bem. Ótimo. O que vocês estão vendo na tela é o número de trilhos de trem de alta velocidade na China. Então, vocês estão vendo aqui que há mais trilhos de trem de alta velocidade na China do que no resto do mundo inteiro somado. Pega tudo que tem nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. E o mais impressionante, os chineses começaram a construir trens de alta velocidade nesse século. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que quando fala-se de China, a primeira imagem que vem na cabeça é escala, tamanho. Mas a segunda coisa que vocês têm que pensar automaticamente é em velocidade. A velocidade com a qual os chineses, as pessoas, os negócios se desenvolvem é unprecedente na história da humanidade. A maior conquista econômica do homem está aí na tela de vocês. Foi o que os chineses fizeram. Em 1981, mais de 88% da população chinesa vivia abaixo da linha da pobreza, que é definida pelo Banco Mundial como $1,90 por dia. Mais de 88% da população. 30 anos depois, menos de 2%. São mais de 850 milhões de pessoas que saíram da pobreza. Então, até 1978 era proibido ter uma empresa na China, não existia empreendedorismo. O Mao morre em 76, não vou falar de história aqui para vocês, mas olha o que os chineses conquistaram. Então, não estou fazendo aqui nenhuma apologia ao modelo chinês, mas ao governo chinês. Eu estava falando com um amigo chinês agora, antes da gente começar. A China está 11 horas na frente no fuso horário e no mínimo 11 anos em tecnologia. E lá ele já está com 5G. Já tem mais de 100 milhões de chineses que têm acesso na casa deles a 5G. Então, eles nem ficam no Wi-Fi. O 5G vai ser uma mudança de paradigma completa. Vai ser muito mais do que do 3G para o 4G. Vai ser finalmente o IoT, a Internet of Things. Tudo vai estar conectado à internet. As máquinas vão ter uma precisão impressionante. Eu imagino as implicações disso para o setor médico. Né? Finalmente poderemos ter carro autônomo. Bom, e a China é a pioneira nisso. Mas esse gráfico, eu estou gastando um tempo aqui com ele, que no final do dia, o que importa, o que a tecnologia faz é realmente melhorar a vida das pessoas, né? E a China conseguiu fazer isso numa escala sem precedentes. Então, essa frase aqui foi dita pelo Napoleão, que a China é um gigante adormecido, e vamos deixá-la dormindo, porque quando ela acordar, ela vai chacoalhar o mundo. E a China acordou. Então, quando eu conto isso para ocidentais, eles falam, nossa, como eu sou ignorante, mas a China veio do nada. Eu tenho na minha cabeça que eles comiam cachorro e comem cachorro, e tudo que vem de lá é porcaria, falso. Como que isso aconteceu? E essa é uma narrativa. Quando eu converso com os chineses, eles me falam, mas Jeromel, normal.
nós sempre fomos a maior economia do planeta. Passamos por um século difícil, mas estamos de volta aonde sempre pertencemos. Então, quem aí aprendeu que em 1700 a China era a maior economia do planeta, em 1500, em 1400? Então, você vê aqui que em 1800, no século XIX, a partir ali da primeira Revolução Industrial, a China perde o poderio econômico. Esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela mostra a história do PIB do mundo desde o nascimento de Cristo. Então você vê que a China era a maior economia do planeta. E quem aí aprendeu sobre isso? Então eu vou contar um pouco mais para vocês disso, que eu acho muito importante. Vocês ouviram falar das três mais famosas embarcações no mundo ocidental, Nina, Pinta e Santa Maria. Olha o tamanho delas em pés. Se a gente comparar com a frota do almirante Zheng He, que era mais de 8 vezes maior que o Santa Maria, e a China era a superpotência do planeta, eles tinham 62 desses navios que iam explorando o planeta, chegaram até a África, mas a China nunca foi colonizar nenhum povo de fora. Eles iam lá, pegavam os animais exóticos, traziam de volta para o imperador. Então, China, em chinês, o nome é Zhongguo. Zhongguo significa, em português, né, central e nação, como se fosse um império do meio. Então, o chinês, enquanto ele era a superpotência do planeta, a maior economia do mundo, ele tratava todos os estrangeiros como bárbaros. Então, quando os britânicos, depois da primeira Revolução Industrial, chegaram aos portos chineses, os chineses trataram eles como bárbaros do cabelo ruivo. Não, pô, vocês são inferiores em poder, em ética, em qualidade de vida. Eu não quero fazer negócio nenhum com você. Você quer comprar chá, porcelana e várias coisas de especiarias? Eu te vendo. E os chineses compravam muitas coisas daquela que era a maior economia do mundo. E o chinês tratava os britânicos como um bárbaro de cabelo ruivo. A coroa britânica percebeu que a balança comercial estava muito desbalanceada. Pô, a gente está comprando muito desses chineses e eles não compram nada da gente. Aí, eles descobriram um mercado paralelo de ópio. E inundaram a China de ópio. Xangai parecia Walking Dead. O imperador foi e proibiu o ópio. Resumindo, acontece a primeira guerra do ópio. Os chineses achavam que eles iam ganhar aquela guerra. Pô, somos a maior economia do planeta. E a China não perdeu aquela guerra. A China foi trucidada. O imperador, para sobreviver e se manter no poder, cedeu para os britânicos uma ilha em perpetuidade. Que ilha é essa? Hong Kong. O rolo China. Hong Kong começa, do jeito que a gente vê e ouve falar, aí. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Porque eu não estou aqui para contar de história, porque eu acho isso muito interessante e bacana. O país que era superpotência, veio uma grande onda tecnológica e ela não percebeu. E aí, ela apanhou, perdeu a guerra e começa um século da humilhação, onde ela perde diversas guerras. Mas a gente pode fazer uma analogia a isso para a sua vida, para os seus negócios. Você está se dando bem hoje, mas se você não tiver com o olho aberto para o que está acontecendo fora do teu império pessoal e profissional, pode ser que venha alguma coisa muito disruptiva que te domine. Então, quando a China declara sua independência em 1949 e o Mao Zedong, vocês devem reconhecer aí de imagem, da primeira palestra na Praça Celestial, ele fala: nunca mais seremos subjugados por um poder externo. E aí, o que a China faz? A China foca em tecnologia e educação / estudo. Educação não é sinônimo de estudo. Você pode ter diversos diplomas das melhores universidades do planeta, mas não ser uma pessoa bem educada.
Isso mostra que você tem muito estudo. Bom, o George Lucas, o bilionário diretor de cinema americano que escreveu o nome na história da humanidade, o criador de Star Wars, Guerra nas Estrelas, ele fala sempre uma frase muito forte, que é sempre, 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 lembre que o teu foco determina a tua realidade. E os chineses focaram em tecnologia, educação e estudo. Por que eles fizeram isso? Porque eles viram que quando eles não estudaram o que estava acontecendo e não focaram naquela tecnologia, naquela primeira revolução industrial do século XIX, eles ficaram para trás. Então, as pessoas, as empresas, os governos, os hospitais na China, esse é um foco fundamental. E lembra desse foco, e agora vamos trazer um outro ingrediente para a equação chinesa, que é o tal do 996. Na China, o normal das empresas de tecnologia é trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Isso é o normal. E quando eu converso com empresários, eles falam que a minha geração, eu estou com 33, ela é mais preguiçosa. Eu falo, mas esse 996 não é verdadeiro? Eu falo, não, é verdadeiro, mas antigamente, por que eles querem tirar um dia de folga? Antigamente era 24, 24, 24. Então lembra, eu falei para vocês, em 1981, mais de 88% da população era extremamente miserável, não tinha o que comer. Então as pessoas da minha geração, a primeira que não passaram esse tipo de dificuldade, foram criadas por pessoas que passaram fome. Quando teu pai, teu tio, teu avô, tua mãe passou fome, a tua ideia de trabalho, de felicidade, de sucesso, de família é completamente diferente. Então, num mundo globalizado, a gente está competindo com essa turma. E aí eu remeto aqui aos gregos que diziam, o que vocês estão vendo aqui na tela é a deusa da riqueza e a deusa da felicidade. A deusa da riqueza, desculpa, e a deusa da sabedoria. A deusa da felicidade eu mostro para vocês numa outra imagem. Os gregos diziam que se você for atrás da deusa da riqueza, ela vai fugir de você, ela vai fugir, você não vai conseguir encontrá-la. Porém, se você cortejar a deusa da sabedoria e correr atrás dela com o vigor que um faminto corre atrás de um prato de comida, você também nunca vai conseguir chegar na deusa da sabedoria, só sei que nada sei, mas quanto mais próximo você chegar dela, a deusa da riqueza vai falar, opa, estou interessado. E aí as mulheres, por favor, substituam isso por a imagem de um deus grego, né? Então a ideia é, e eu vejo isso muito na China, o caminho do sucesso financeiro passa necessariamente pelo estudo. E nós vivemos todos inseridos nessa nova economia digital, onde a matéria-prima fundamental é cérebro bem treinado. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é de um estudo feito por um fundo chamado Atlântico, que foi publicado ontem. Ele mostra quantos alunos se formaram nos últimos 20 anos em STEM. STEM é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Você vê que a China é o país que mais tem a matéria-prima fundamental para esse século. Vocês devem ter ouvido falar milhares de vezes que o petróleo desse século é dados. Mas lembra que o petróleo, o que vale é quando você refina o petróleo e você dá uso. A verdadeira matéria-prima desse século não é dado. É cérebro bem treinado. E ninguém tem mais do que a China, nem em absoluto, nem em relativo. Lembrem, os números chineses são tão absolutos, tão avassaladores, que o nosso cérebro ocidental não está acostumado a interpretá-los. Então, sempre que forem ver números da China, por favor, façam a tal da regrinha de 3, porque acha alguma coisa que você entende para comparar, senão você não vai conseguir. Então, eu falei para vocês um foco em tecnologia, estudo, educação dos chineses. Vamos ver para a parte prática.
O filho de quem aí que está estudando inteligência artificial no colégio? Na China já faz alguns anos que a molecada, essa é a versão em inglês do livro, estuda inteligência artificial no colégio. Desde 2018 já tem mais de 300 universidades na China que dão curso de inteligência artificial. Mas não é curso de um semestre ou de 2 semestres. Não, o curso todo, ao invés de estudar jornalismo, finanças, administração, medicina, o cara estuda inteligência artificial. E eu quero reiterar, estou falando muito de estudo, eu quero reiterar a frase do poeta favorito da minha esposa, que é: eu nunca deixei a escola interferir na minha educação. Os 4 caras que vocês estão vendo aí na tela são bilionários e eles têm várias coisas em comuns. Uma delas é que eles não terminaram a faculdade. As outras coisas que eles têm em comum você pode aprofundar aqui nesse livro que vocês vão ganhar. Entre em contato aí com o Maurício Serri que vocês vão ganhar. E quando eu falo que a China foca em educação e estudo, tem uma frase que é muito importante nessa era da informação, que é: eu confio em Deus, todos os outros me tragam dados. Tá aí os países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento. Só os Estados Unidos na frente da China. Então eu quero deixar um tempo para perguntas e respostas, mas deixa eu aproveitar e contar isso para vocês, que é a aplicação prática da tal da inteligência artificial, que já existe na China há vários anos. Eu bati essa foto aqui em Xangai, no bairro da ex-concessão francesa. E aí eu cutuquei um chinês e falei: meu, o que está acontecendo? O que é isso aqui? Aí o chinês falou: esse cara, sabe, esse idiota, está acabando com a harmonia da nossa sociedade. Então você vê aqui que é a foto de um cara de moto, né, sem capacete. Na China, os motoqueiros não usam capacete. Eu não sei porquê, perguntei para vários chineses, ouvi várias respostas, mas não acredito nenhum. E você vê que ele passou no farol vermelho, tá vendo aqui? A câmera reconheceu a cara do indivíduo e ele já ganhou uma multa em casa e humilhação em praça pública. Na China, quem atravessa fora da faixa, isso já faz vários anos, já recebe uma multa em casa e muitas vezes humilhação em praça pública. Então, tal do reconhecimento facial já faz parte da vida chinesa. Há mais de 1 bilhão de câmeras ao redor da China com essa tecnologia de reconhecimento facial. Então, se o petróleo desse século são os dados, a China é sozinha a nova OPEC. Lembra que a OPEC, quando começou, mais de 50% do petróleo do mundo vinha de um só país. Então não é uma opinião do Jeromel que a China é a grande líder mundial em tecnologia. Está aqui, ó, Wired Magazine, uma das revistas mais renomadas do mundo em tecnologia, diz como a China se tornou a superpotência dominante em tecnologia. Capa da The Economist, revista britânica. A batalha pela supremacia digital. E quando a gente vai atrás dos dados, eu sou tarado por dados, porque ali a gente acha as verdades. Um bilionário uma vez me disse, não sei qual é a pergunta, a resposta é siga o dinheiro. Como que a China se tornou uma superpotência digital? Você vê lá, isso aqui, esse gráfico aqui mostra quanto do capital de riscos, tal dos VCs, os Venture Capitalists, da onde vem o capital de risco. Você vê que no começo da década de 90, praticamente 100% vinha dos Estados Unidos, onde nasceu essa indústria. Quando o Xi Jinping assume o poder em 2012, 2013, a China não representa nem 10%. 5 anos depois, 2017, a China já representa quase 1/3 de todo o capital de risco que é investido em empresas nascentes de tecnologia dentro da China. Em 2018, o inacreditável, o inesperado acontece. Os chineses investem mais do que os americanos. Então, a mensagem aqui para vocês é que o trial and error para inovar, errar faz muita parte do processo. Os KPIs, medir quem está inovando bem, vai precisar de tempo e dinheiro. Senão,
não vai nem ter chance de competir nesse mundo globalizado. Não, vocês devem ter ouvido falar dessa frase, mas ela é muito importante. O Mark Andreessen é um bilionário americano que escreveu o nome na história da humanidade quando ele publica no Wall Street Journal, em agosto de 2011, a frase: software vai devorar o mundo. Quando ele escreveu essa frase, só uma das 5 maiores empresas do mundo era de tecnologia. 5 anos depois, das 10 maiores empresas do mundo, 5 eram de tecnologia. E hoje eu deixo isso como lição para vocês. Então é bacana que vocês estão aqui querendo saber mais de tecnologia, porque o mundo, esse mundo tecnológico vai ser dividido em coelho e cenoura. E quem já domina tecnologia e sabe ganhar dinheiro, extrair valor a partir de dados, vê o mundo como esse coelho. Quando a Amazon anuncia que vai entrar no mercado de saúde, o preço das ações das empresas centenárias daquele segmento derretem. Por quê? Porque a Amazon, que nasceu lá em 1994, ou a Alibaba, que nasceu em 99, ela já nasceu sabendo que o que ela tinha de mais valioso eram dados, e ela já montou todo um arcabouço tecnológico, uma arquitetura, para fazer com que esses dados dos diferentes braços se comuniquem entre si para extrair cada vez mais valor desses dados. Então, esse gráfico aqui eu fiz questão de trazer lá de 2016, que mostra a porcentagem bem pré-Covid do PIB que já era oriundo de atividades relacionadas à internet. Você vê que a China já era quase 7% do PIB. Não tenho dúvidas de que todos os países terão maior porcentagem do PIB relacionado à internet. Alguns dizem que no futuro próximo tudo será relacionado à internet. Alguns dizem que tudo será tecnológico. O homem vai viver 200, 300, vai ser imortal. Enfim, mas vamos falar do setor de vocês aí. A Ping An Good Doctor é uma das maiores e mais revolucionárias empresas da China no setor de saúde. Ela lançou o que parece aqui uma maquininha de Coca-Cola. Sabe que você põe a moeda, aperta o botão e sai a Coca-Cola? Essa maquininha tem 3 metros e ela é dividida em 2. Uma cabine aqui, vocês estão vendo? Nessa cabine o camarada entra e ele faz uma consulta com telemedicina. Tem um AI que reconhece texto e voz muito bem, mas ele consegue se conectar com o humano. E essa maquininha aqui tem mais de 100 categorias de drogas, né, de remédios, que ele consegue a receita aqui e consegue pegar. Achei bacana trazer isso para vocês. Mas mais bacana que isso é trazer o modelão da Ping An Good Doctor como um todo. Dá uma olhada nesses números. Vamos lembrar que inovação e tecnologia, quando bem usada, resolve problema. E qual o problema do sistema de saúde da China? Um dos problemas é que, em média, um chinês lá em 2016 demorava 180 minutos, demorava 3 horas quando ele ia fazer uma consulta no médico, e o tempo que ele passava com o médico, em média, só 8 minutos. Então, quem tem muito dinheiro na China tem acesso a uma excelente medicina, e aí você vai descer na base da pirâmide, não é muito diferente de outros lugares. Então, a Ping An Good Doctor, o que é muito impressionante é que ela tem 1.000 médicos, então é um super app de medicina, tem 1.000 médicos que trabalham para ela, e tem mais 4.000 médicos fora. Tem 3.100 hospitais nessa rede, inclusive vários hospitais dos diferentes, que a China divide os hospitais em 3 classes, em 4 classes, né? 3 e depois uma que ela não nomeia. Enfim, ela montou todo um ecossistema que eu não vi em lugar nenhum do planeta, nada parecido. Em farmácias, são mais de 12.000 farmácias. Então é meio um one-stop shop. Chama Ping An Good Doctor, mas ela não é a única. Tem a Ali Health e tem a We Doctor. E aqui eu coloquei o faturamento
delas para vocês verem aquela coisa do follow the money. Mas como é que a conta fecha? Que cada uma segue um modelo diferente. Então, vou pôr aqui o exemplo da Ali Health. A Ali Health começou lá em 2014. Ela é listada também em Hong Kong. Você vê que a Ali Health, lá do grupo Ali de Alibaba, olha o que ela fez de parceria. Didi é a dona da 99. A Didi investiu na 99 Táxi, o aplicativo no Brasil, e fez o primeiro unicórnio brasileiro. Ela tem uma parceria com a Didi. Ela cresceu via várias parcerias. Então, parceria com empresa de entrega, de carona, claro, parceria com o governo, parceria com farmacêuticas, parceria com hospitais, tudo para vir para a medicina do futuro, que vocês entendem muito melhor do que eu. Só que o meu sogro é médico, ele foi o Chief Medical Officer lá do Cedars-Sinai, o maior hospital da costa oeste dos Estados Unidos. E ele me contou dos tais 4 Ps, ele é apaixonado por esse tópico, que é a medicina preditiva, preventiva, personalizada, participatória, e os wearables e a tecnologia de voz. Eu falei de reconhecimento facial, mas a tecnologia de voz também já é muito usada em hospitais ao redor do mundo. Enfim, eu quis trazer aqui e provocar vocês que parceria, o Grupo Unimed é gigantesco, que parceria com quem vocês estão fazendo. Esse é o futuro. Não tem como fugir disso. E a China é muito longe, 11 horas na frente no fuso horário, quase 2 dias de viagem para chegar, só que a China está no futuro, nesse super app. As pessoas que trabalham no setor de saúde estão indo lá estudar em loco esses cases. Eu recomendo fortemente vocês fazerem isso. Nesse pouco tempo, eu achei que valeria mais a pena dar uma provocada e trazer mais um jeito de entender a China do que entrar no detalhe nesses cases, mas a gente pode marcar isso numa próxima oportunidade. E aí vocês devem ter ouvido falar do WeChat. O WeChat é o WhatsApp da China, né? Começou como WhatsApp, um aplicativo de mensagem, e virou um super app. O que é o super app? Você faz tudo dentro do WeChat. É mais fácil listar o que você não faz dentro do WeChat do que o que você faz. Então, aqui no Ocidente, né, nos Estados Unidos, nós temos vários apps. É um app para buscar um voo, o app do cartão de crédito, um app para ver o Google Maps, um app para pedir a carona. Na China está tudo dentro de um app só. Essa é a melhor explicação. Mas eu vou trazer aqui uma provocação que a China, que a Tencent, a dona do WeChat, mudou. Essa empresa é tão importante que ela vale mais que todas as empresas listadas na Bolsa Brasileira, uma empresa chinesa. Ela criou os mini-apps. O que são os mini-apps? Então, você tem vários aplicativos aí. Quais são os problemas dos aplicativos? É caro para fazer, quem desenvolve. É demorado. Você tem que desenvolver um para iOS, para quem usa iPhone, e outro para Android. iOS, Apple e Google ficam com 30%. E para o usuário, vocês sabem bem dessas dores. Para o usuário é doloroso, porque gasta teu plano de dados, gasta a memória, a armazenagem que você tem no celular, tem que ficar atualizando, eles te mandam notificação. O que a Tencent fez, a dona do WeChat, esse tal de WhatsApp, super app aí chinês? Ela criou os mini-apps. Então, os mini-apps são a primeira materialização em larga escala de um mundo pós-aplicativo. Então, na China, você quer pedir o Uber, você não abre o aplicativo do Uber. Você abre o WhatsApp, né, o WeChat, e dentro do WhatsApp tem lá esse aplicativo, esse mini-aplicativo. Parece besta, mas faz uma diferença gigantesca. Esse mini-aplicativo só tem até 10 megas, vive no servidor da Tencent, então abre muito rápido, você já está dentro do WeChat. Os desenvolvedores só precisam fazer um para iOS ou Android, que vive dentro do WeChat. Então, quem estiver investindo muitos milhões aí em aplicativo, eu diria para estudar com lupa o que são esses mini aplicativos. E aí a gente vê que o Snapchat, que é uma empresa que não decolou aqui no Brasil tanto quanto nos Estados Unidos, lançou seus próprios mini aplicativos.
A Apple vai vir com tudo, fazendo seus próprios mini aplicativos, que não vai nem abrir nenhum app, já vai ser dentro do iOS, você vai ter mini aplicativos. E na China, para finalizar, a minha sogra, ela é artista, ela me perguntou, defina a China numa imagem, Rico. E foi muito fácil, Edson. Eu falei, QR Code, eu olho para todo lado na China e tem QR Code para todo lado. Então aqui no Brasil vai começar o Pix em novembro, dia 16 de novembro, não vai atrasar. E lá na China, essa coisa do QR Code, até mendigo não pede mais dinheiro. Ele fala, me dá uma escaneada. Na igreja, né, nos templos budistas lá, ao invés de aquele parece um aquário vazio para você pôr dinheiro, não, dá uma escaneada. Então eu morei na China em 2011, em Pequim, as pessoas compravam um carro com mochila de dinheiro, compravam apartamento em dinheiro em espécie. O cartão de crédito não era, serviços bancários não eram proliferados. Migrou para o pagamento digital instantâneo. Então isso trará implicações para como nós lidamos com o setor de saúde também. Já faz alguns anos que é assim que você busca uma consulta médica na China, em 5 cliques, dentro do WeChat. Você vai lá, Doctor Appointment, aí você escolhe a região, aí você escolhe que tipo, e aí você já vê a agenda do médico e você já marca, já faz vários anos que é assim. Até para pedir divórcio, você faz dentro desse aplicativo. Então, pessoal, essa apresentação é meio infinita, mas eu vou deixar um tempo aqui para perguntas e respostas. É um prazer, uma honra. Maurício Serri, muito obrigado pelo convite, dividir um pouco aqui sobre a China. Todos vocês terão acesso aí ao livro O Poder da China e ao livro Bilionários. Obrigado. Vamos lá para as perguntas, então. Obrigada, Jeromel. Olha, excelente apresentação, isso mesmo. Agora a gente vai ter alguns minutinhos para perguntas e respostas. E eu já vou chamar aqui a nossa mesa presencial desse bloco, o Maurício, como você já falou, o Maurício e a Carol. Então, Maurício, com você, bom trabalho. Obrigado, bom dia a todos. Jeromel, que aula, hein, meu amigo? Eu agradeço imensamente aí a tua disponibilidade, tudo isso que você passou pra gente. Tava falando pra Carol aqui, eu tô com as perguntas no celular aqui, algumas você já até respondeu, vou complementar, tá? Sobre o livro, já te avisando, aquela ideia do sorteio, a gente já aboliu isso daí, então assim, todos os nossos mais de 1.900 inscritos receberão os 2 livros na nossa plataforma, tá, Jeromel? Então, muito obrigado. E aqui faço novamente um agradecimento, né? O nosso evento também tem um objetivo aí de apoiar as pessoas, nesse sentido de mudar o mundo, na questão de inovação, tudo isso que você mostrou. E agradeço muito isso que você está fazendo com a gente, de compartilhar conhecimento, disponibilizar informação. Esse movimento é muito positivo. E para fechar os meus agradecimentos aqui, é falar que em pouco tempo eu conheci o Jeromel, no período de pandemia. Me procurou várias vezes passando indicação, fornecedores para apoiar a gente, apoiar o sistema. Muito bacana, Jeromel. Você é uma pessoa diferenciada. Agradeço muito por ter conhecido e por estar aqui com a gente hoje no evento. E já vamos programar o próximo para o ano que vem. A gente já está aqui terminando, nem terminou esse, a gente já está programando o próximo e já te faço um convite aqui para o próximo ano. Carol, posso começar aqui na pergunta? Vai lá que tem algumas aqui. Jeromel, você já até respondeu um pouquinho sobre o movimento chinês aí em relação ao Super App, né? Você falou aí, e exatamente na pergunta tem. Se você puder falar sobre o Super App da China, né? Que até mendigos pedem esmolas virtuais. Mas tem um complemento. Como você está vendo o movimento da China em relação à blockchain, principalmente para moeda virtual? Excelente pergunta. Então, a Ant Financial, que é gigantesca, vai fazer o maior IPO da história da humanidade em breve. Ela lançou, semana passada, uma plataforma de blockchain internacional. Então, imagina se importa um negócio da China, como é que é pagar... E assim, não sei o conhecimento do público, mas blockchain foi a tecnologia inventada para viabilizar o sonho do Bitcoin. O governo chinês proibiu criptomoedas. São todas proibidas na China. Por vários motivos. O motivo fundamental é que ele não consegue rastrear, e é muito fácil de lavar dinheiro, tirar dinheiro da China, e ele proibiu. Só que ele entendeu que o blockchain era uma ferramenta
fundamental e que traria muitos benefícios para o país. Então, o governo chinês decidiu que seria líder mundial nisso. O que eles fizeram? Uma cidade, Nanjing, Nan significa sul, Jing, capital, foi capital do Império no passado, investiu mais de $1,5 bilhão de dólares, mais de 8 bilhões de reais, só em startups nascentes de tecnologia. Então, o governo de Pequim, da capital da China, já usa blockchain em várias das suas iniciativas. Então, a Ant-Finance tem essa plataforma aberta, que vale a pena dar uma olhada. A China é a grande líder nisso, e será a grande líder, porque coloca mais energia, força, e o arcabouço regulatório e tudo mais. E na parte da moeda digital, o governo chinês lançou uma moeda digital própria. Então, vou deixar como lição de casa para vocês verem quantos bilhões de reais não são gastos pelo governo brasileiro imprimindo o dinheiro em espécie, transportando esse dinheiro em espécie, levando para os ATMs, para os bancos. Quanto dinheiro não é gasto nisso? O governo chinês falou, vou lançar uma moeda digital minha, direta, e aí, em 4 cidades que eles estão testando, porque o governo chinês opera com quando a gente fala de novos projetos, é muito parecido com a tal da Lean Startup. Eles começam um pequeno, testa, antes de escalar. Só que o pequeno lá, eu falei para vocês, Chengdu tem a economia maior que a economia da Noruega. Então, o Xi Jinping, que nunca teve eleição direta, ele teve 17 promoções no país. Mandou bem nessa cidadezinha aqui, que é maior, que a economia maior que a Noruega, vai para esse estado, e assim vai indo. Bom, então, em 4 cidades, quem trabalha em estatal recebeu metade do seu o dinheiro para transporte, vale transporte, recebeu nessa moeda digital, que pode ser usada em 19 locais, entre eles KFC, McDonald's, Starbucks. Então, a China está testando e isso vai ser muito disruptivo. Eu não sei direito por que você me perguntou isso, mas eu me empolgo aqui. Vocês têm que olhar o BC Plus, a agenda do Banco Central. Essa turma do Banco Central, estamos no meio de uma pandemia e eles não atrasaram, vão lançar o Pix. O Open Banking vai impactar o sistema de saúde. E aí você olha lá nessa agenda que eu estou falando para vocês, eles falam de uma moeda digital. Então, é uma questão de tempo até termos isso. Eu vou pedir desculpa, porque eu tenho uma outra reunião agora às 9, não vai dar para responder mais perguntas, mas, Maurício, é sempre um prazer, eu aprendo muito com esse cara, parabéns aí para vocês. É um dos meus papas aí no setor de saúde do ecossistema brasileiro. Eu falei para vocês no começo, trabalho na 3D Radar, que é um fundo de investimentos. Eu tenho um sócio que entende muito desse segmento, que é o Pedro Montenegro, e o meu negócio é mais tecnologia. Não sou craque no segmento de vocês, mas eu espero que tenha sido enriquecedor para todos. A China, vocês precisam entender, as empresas que eu falei para vocês, Pindango Doctor, WeDoctor, Ali Health, elas estão na frente. Não vai dar para copiar e colar, vai ter que dar uma tropicalizada, mas tem muito aprendizado ali. É um prazer, uma honra poder ter colaborado. Até a próxima. Bom dia para todos. Um abraço. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada, até mais. Que isso, obrigado, Jeromel. Xie, xie. Sai, Tiane.